Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Convido a todos a iniciarmos a nossa reflexão desta manhã, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E assim, amorosamente, convido a todos à prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler o livro Sinal Verde. Ele foi escrito por Francisco Cândido Xavier e pelo espírito André Luiz. E nós vamos falar hoje sobre o tema Parentes Difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza. Quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Então, essa lição, como parentes difíceis, normalmente em todas as famílias nós temos algum familiar, algum parente que muitas vezes nós temos dificuldade na convivência por diversos fatores. Muitas vezes, muitos deles não comungam com as nossas ideias. Muitas vezes nós não aceitamos ou não achamos correto o comportamento, a maneira de ser. Só que a gente precisa entender que nós temos que ter respeito em relação às pessoas, lembrando que nós não somos iguais, somos diferentes, mesmo sendo filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, somos cada um individuais e diferentes. Cada um pensa conforme a sua evolução, cada um age conforme a sua carga de débitos, de dificuldades do passado, de outras encarnações. E nós, por nossa vez, muitas vezes necessitamos conviver com pessoas difíceis para trazer para nós as ferramentas que nós necessitamos para que a gente possa se desenvolver, melhorar e nos aperfeiçoar nas nossas virtudes. Outras vezes nós
num passado não muito distante, em outras encarnações, deixamos, de cumprir com a nossa responsabilidade, com o nosso amor, com o nosso respeito em relação a essas pessoas. E hoje elas vêm com esse comportamento, com essas dificuldades para nos testar, para nos trazer na convivência todas as ferramentas necessárias que nós precisamos para nos desenvolver, para que nós possamos aprender a aceitá-los, aprender a amá-los, aprendermos a perdoá-los e, consequentemente, para que eles também possam aprender a nos amar e a nos respeitar e também a nos perdoar. Então, de toda forma, nós precisamos refletir sobre isso, para verificar em que posição estamos. E se nós estamos nesta posição de poder ajudar, poder auxiliar aquele que muitas vezes não se comporta de maneira saudável, equilibrada, devemos fazer isso, porque a gente precisa lembrar daquela frase que diz: é muito melhor nós ajudarmos do que sermos ajudados. Ou seja, se Deus colocou no nosso caminho pessoas com essas dificuldades, com essas necessidades, é porque nós temos condições de ajudá-los, de auxiliá-los. E nós temos também condição de aprender a amá-los. Então vamos procurar não ficar olhando no seu comportamento, nas suas atitudes que não favorecem. Vamos olhar ali que existe um irmão, que existe um ser humano, que existe uma pessoa doente, muitas vezes, que necessita dos nossos cuidados, do nosso amparo, da nossa paciência, da nossa compreensão, para que nós possamos ajudar esse irmão a evoluir, a caminhar, a cumprir a sua tarefa. E muitas vezes a gente quer descartar esses irmãos. Nós muitas vezes ouvimos as pessoas dizer: eu não sou obrigada a conviver com essa pessoa. Realmente, nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós não somos obrigados. Nós somos convidados pela vida, por Deus, a cumprir com a nossa obrigação, com a nossa missão, com a nossa tarefa, que muitas vezes nós deixamos lá atrás, que nós deixamos de cumprir lá atrás, ou que muitas vezes nós causamos dores, sofrimentos a essa pessoa e levamos essa pessoa ao desequilíbrio. E por isso hoje nós temos que passar por essa situação para a gente entender que nós temos que respeitar o nosso irmão, que nós temos que auxiliar ao invés de colocar mais dificuldades na situação. Então façamos isso. Vamos, através da prece, da leitura do Evangelho, das vibrações amorosas, vamos abraçar esses irmãos, vamos acolher esses irmãos na nossa vida, para que a gente possa auxiliá-los, ajudá-los a seguir a sua caminhada. Então pensemos nisso, vamos fazer uma reflexão sobre isso e façamos o nosso melhor em benefício desses irmãos, dessas irmãs que se encontram no nosso caminho, na nossa caminhada. Que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz. Gratidão.